Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tânia Liberal e você está aqui no SEDEM, Psicopedagogia no Autismo. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece no cérebro da criança quando você grita. Você não sabe? Então você vai saber. Aguarda um minutinho só. Já já! Quantos de nós não crescemos aos sons estridentes dos nossos pais gritando em nossos ouvidos? Isso era uma coisa da geração passada, mas que infelizmente perdura e é passado para as novas gerações, e até hoje muita gente ainda acaba gritando com as suas crianças, ainda que seja involuntariamente, mas acaba gritando, não é? Mas você grita com a sua criança porque você ainda não sabe o que acontece no cérebro da criança quando você grita. Então, quando você grita, o que acontece no cérebro da criança é um coquetel de hormônios que são disparados e enviados para o sangue. E nesse momento, a adrenalina e os corticoides, eles entram em ação. E quando eles entram em ação, o sangue ele é desviado de lugares que nós não precisamos naquele momento e são enviados para os grandes músculos. E quando eles são enviados para os grandes músculos, o sangue faz os músculos entenderem que você precisa ter força de lutar ou de fugir. E também o que acontece com esse coquetel de hormônios que são disparados, são o desvio do sangue da face, fazendo com que a face fique pálida e amarelada. Por isso que muitas vezes a gente diz, está amarelo de medo, não é verdade? E a adrenalina e o cortisol, ele também faz com que o coração dispare, com que o coração fique acelerado. No cérebro, os neurotransmissores, eles ativam os circuitos que vão fazer a criança ficar em extremo estado de vigilância. Então a criança ela vai estar sempre num estado de vigilância devido a essa entrada de corticóides e adrenalina, fazendo com que ela tenha força sempre para lutar ou fugir. Imaginem só para vocês poderem entender melhor. Suponhamos que uma criança se perdeu numa floresta. E nessa floresta ela dá de cara, de repente, com um grande leão feroz, né? É nesse momento que várias atividades, né, dos circuitos dos neurotransmissores entram em ação no sistema nervoso central, fazendo com que a criança tenha esse estado de força ou de fuga, né? É mais ou menos assim que ela se sente quando você grita. Ela sente que está sendo atacada. Então, esse coquetel de hormônios que são enviados no sangue, eles são desviados para os grandes músculos e faz com que entenda que a criança precisa ter força para lutar ou para fugir. E é aí onde vem os maus comportamentos, que muitas vezes ela se joga no chão, muitas vezes ela quer te bater, ou muitas vezes ela foge e se tranca num quarto, né? E por aí vai. O medo faz com que aumente um mecanismo de defesa dentro do cérebro da criança, porque ela se sente ameaçada. E aí só tem essas duas reações mesmo, que é ela atacar ou é ela fugir. E quando a criança faz uma birra, ou tem um colapso, ou tem uma explosão, é um sinal que ela está lutando contra as emoções que ela tem. E contra emoções que ela não consegue controlar. E outra coisa é que a criança ela não entende as decisões do adulto. Por quê? Porque a mente dela ainda é imatura. Então ela não entende o porquê o adulto tomou aquela decisão. E aí ela não sabe controlar as emoções dela e é onde acontece os maus comportamentos, né? As birras e as agressões. Quando a criança ela é exposta ao medo, ela fica em permanente estado de vigilância. Já falamos agora há pouco, falarei mais uma vez. Ela fica em estado de vigilância, então ela tenta buscar ou uma luta ou uma fuga. Você sabia desses impactos dos hormônios quando você grita dentro do cérebro da criança? Agora você entende muitas vezes por que ela tem um mau comportamento, por que ela agride, por que ela sai chutando as coisas, ou porque ela vai se esconder em algum lugar que você não consegue nem falar com ela? Então,
São por esses motivos, por causa da adrenalina e dos corticoides, né? Que fazem o sangue ser desviado para os grandes músculos, trazendo aquela sensação de luta ou de fuga, né? E como você pode evitar isso? Você pode evitar isso com algumas dicas que eu vou te dar agora. Você pode simplesmente, ao invés de gritar, dizer pare, mas um pare com firmeza. Pare com firmeza. Eu sei que não é fácil, mas não custa você tentar. Outra coisa, quando você vê que está saindo do controle, que você está perdendo o controle mesmo e você quer gritar, feche os olhos, vire de costa, respire, inspire, respire, inspire. Dê um tempo para você, quando você sentir que está saindo do controle. Às vezes você precisa dar um tempo para você. Então, respira, inspire, joga oxigênio para o cérebro, que você vai obter o seu controle novamente. Procure conversar com a criança sobre o mau comportamento dela. Então agacha, vá à altura da criança e procure conversar sobre o porquê que aquilo aconteceu. E como vocês dois juntos podem fazer aquilo melhorar. Estabeleça regras e limites. Regras e limites não faz mal para criança nenhuma. Todas as crianças precisam ter regras e limites. Aliás, todo ser humano precisa ter regras e limites, né? Então estabeleça regras e limites. Converse com seu filho sobre o seu dia, como foi o dia dele. Busque um tempo aí dentro do seu corre-corre do dia a dia e converse com ele. Como foi seu dia, meu filho? Conta pra mãe o que você fez. Foi legal? Não foi legal? Né? E também converse sobre o seu dia. A criança vai se sentir importante. Por quê? Porque você está confiando a ela o que aconteceu no seu dia. Como foi, se você teve emoções fortes, se você não teve emoções fortes, se você teve um bom dia também, né? Você vai estar até ensinando a ele a ter empatia pelo seu dia, não é? Porque você pode ter tido um dia ruim e você está contando para ele, ele pode ficar até empático à sua situação. Procure sempre responder as perguntas que seu filho faz. Então, dê atenção. Se ele fizer alguma pergunta para você, dá um tempinho naquele momento, 1, 2 minutos, 3 minutos, não vai fazer você perder tanto tempo assim. E responda as perguntas que ele fizer para você. Diminua as suas expectativas. Muitos pais acham que os filhos podem fazer muito, mas vejam bem. Analisem, vejam a idade de desenvolvimento dele. Veja se aquilo que você quer que ele faça está dentro do marco de desenvolvimento da idade dele. Então não aumente suas expectativas. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você seu filho acabou de dar os primeiros passos, começou a andar agora. Mas você, só porque ele andou, já acha que ele tem que andar de bicicleta. Não dá, né, gente? Ele acabou de começar os primeiros passos. Como é que você vai querer que ele vá andar de bicicleta? Então, diminua suas expectativas, dê tempo para a criança, para que ela possa fazer as coisas no seu tempo. Não aumente as suas expectativas. Vai te deixar estressado e vai fazer você gritar com ela. E outra coisa, gente. Crianças, elas gostam de atenção. Então, muitas vezes, o que acontece? Elas fazem birra e ficam choramingando, porque elas sabem que quando elas fizerem a birra e choramingarem, você vai dar atenção para ela, ainda que seja com gritos. Mas ela sabe que quando ela fizer esse tipo de ação, você vai estar dando atenção para ela de alguma forma, ainda que seja gritando. Então, ao invés de gritar, procure elogiar o comportamento dele, né, da criança. Procure elogiar, procure falar. Nossa, que bonzinho que você ficou hoje. Ah, mas como é que você fez isso? Me conta. Então procure elogiar, porque pode ser que você elogiando, ele repita as boas ações. Por quê? Porque você elogiou, não é verdade? Então agora que você sabe o que acontece no cérebro da criança, eu tenho certeza que você não quer que quando você grite, ele veja em você um leão, né? Você não quer ser um leão para o seu filho. Então, agora você já sabe o que acontece, já sabe que os hormônios, né, são disparados no sangue e que esse sangue é desviado. Então, não grite com seu filho, tenta seguir essas dicas. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas treinando, né, se fazendo no dia a dia, numa rotina, tudo dá certo. Dê atenção para o seu filho, mas dê uma atenção
produtiva. Brinque mais com ele, interaja mais com ele, ajude ele a brincar com outras crianças para poder estar entendendo tudo que está acontecendo à sua volta. Se você gostou desse vídeo, você inscreva-se no canal, dá aquele joinha e eu te espero no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para a notificação do vídeo novo que virá aí. E escrevam aqui nos comentários que temas que vocês gostariam que eu falasse, que estivesse orientando vocês ou tirando alguma dúvida. Isso pode ajudar bastante a vocês e até a mim, porque eu vou estar postando vídeos que interessam a vocês. Boa semana, tenham um bom trabalho, conversem com seu filho. Hasta la vista, baby. Até o próximo. Um abraço.